Estamos começando mais um Diálogo Cultural. Hoje estamos aqui com o Gabriel Rocha Kanner. Ele é empresário, trabalhou na indústria têxtil e no varejo e atualmente tem se dedicado ao resgate da tradição e dos bons valores. Lançará esse ano também o seu primeiro livro. Nesse bate-papo hoje a gente vai conversar sobre diversos temas, entre eles masculinidade, beleza, liberdade, virtude, verdade, maturidade, enfim, o que for aparecendo aí a gente vai conversando. Gabriel, primeiro eu quero agradecer de você estar aqui com a gente, você ter sido totalmente disponível em falar comigo, eu sendo uma pessoa aleatória que surgiu na tua frente, e você falar comigo e me dar toda a atenção, né? E eu queria te perguntar, assim, como uma pessoa curiosa que sou, me conta um pouquinho sobre você, sobre sua vida, o que fez você ir para esse caminho de descoberta de valores, de resgate dessas virtudes. Perfeito. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sempre fico muito entusiasmado quando eu vejo as pessoas se movimentando, construindo algo de valor, porque é isso que a gente precisa fazer. Então, o que eu puder ajudar, contribuir, eu sempre busco fazer isso, porque a gente precisa realmente se fortalecer. A gente está vivendo tempos muito difíceis e é exatamente nesse tipo de tempestade em que a gente ganha mais força para se organizar. Algumas pessoas, ou diria até muitas pessoas que estavam adormecidas, começaram a acordar, começaram a perceber que realmente precisam fazer algo. Então, quando você me fez o convite, Camila, quando eu vi o que vocês estão fazendo, eu já quis ajudar de alguma forma, porque eu busco incentivar todo tipo de trabalho nesse sentido. Bom, eu tenho 32 anos, sou casado, sempre trabalhei com varejo, indústria têxtil, sempre trabalhei no mercado, estudei em ótimos colégios, fiz uma boa faculdade, estudei relações internacionais na faculdade, mas apesar de ter tido o que é considerado uma excelente educação no mundo moderno, aos 28, de 28 para 29 anos de idade, eu percebi que eu era um completo ignorante, que eu não sabia absolutamente nada em relação à vida. De novo, estava trabalhando em grandes empresas, estava crescendo na minha carreira profissional, mas eu comecei a perceber a vastidão da minha ignorância. Eu fui ateu durante a maior parte da minha vida, virei ateu aos 15 anos, porque eu não tive uma formação religiosa dentro de casa. Hoje eu enxergo claramente essa lacuna. Meus pais eram católicos, não praticantes, então a gente não ia à igreja, não se falava sobre religião na minha casa, então esse não era um tema que a gente discutia. E aí, quando eu cheguei ali na adolescência, com 14, 15 anos, eu fui buscar respostas que toda pessoa começa a buscar em alguma altura da vida, né? Qual o sentido da vida, por que nós estamos aqui? E aí eu caí em dois autores que fizeram muito mal à minha formação intelectual. O primeiro foi Karl Marx. Eu li o Manifesto Comunista aos 15 anos de idade e virei comunista. E o segundo foi Richard Dawkins, né, que escreveu Deus, um Delírio, um dos autores ateus mais famosos dessa nova geração. Então, aos 15 anos, eu virei comunista e ateu, né? Vocês imaginem já o estrago a partir daí. Aí, com 17 para 18 anos, eu comecei a trabalhar, aí me curei do comunismo, nossa, pelo menos essa página eu virei cedo, mas o ateísmo me acompanhou durante a maior parte da minha vida adulta. Até os meus 28 anos de idade, eu era ateu, convicto, militante, daqueles que brigava, que achava que quem era religioso era um idiota, que não entendia a ciência, né? E a gente podia explicar tudo pelo viés, pelas lentes da ciência, e aquilo que a gente não pudesse explicar não quer dizer que você precisa de um Deus, a gente vai encontrar essas respostas algum dia através da ciência. O famoso argumento do Deus das lacunas, né, que os ateus tanto gostam de utilizar. E aí, com 28 anos, eu comecei a questionar
essas minhas premissas. Eu falei, mas será que é isso mesmo? Será que esses caras que eu tô lendo, Sam Harris, Christopher Hitchens, Richard Dawkins, será que eles têm razão? E aí eu li um livro do Edward Fisher, que é um acadêmico americano, chamado Uma Refutação do Neoateísmo. E esse livro foi fundamental para a minha conversão. Esse livro, inclusive, eu recomendo a todos que leem esse livro. É uma introdução à filosofia. Então, ele vai passar ali pelo básico do pensamento de Platão, Aristóteles e São Tomás de Aquino. E nesse livro, foi a primeira vez que eu vi os argumentos racionais a favor da existência de Deus. Ele traz ali de forma mastigada alguns dos argumentos das 5 vias de São Tomás de Aquino. Então, como é que você chega à conclusão lógica e racional, sem recorrer à fé, de que Deus existe? São os argumentos metafísicos a favor da existência de Deus. E aí eu comecei a olhar aquilo, eu falei, peraí, então a gente tem aqui Aristóteles e São Tomás de Aquino, que são 2 dos maiores gênios que já existiram, e estão argumentando com tanta convicção assim a favor da existência de Deus. E do outro lado, você tem uns anões intelectuais, que são esses ateus, falando o contrário. E aí, quando eu comecei a entender os argumentos, eu comecei a perceber que os ateus não faziam ideia do que eles estavam falando. Eles nem sabiam o que estavam discutindo. Eu falei, esses caras são uns idiotas, né? Por que eu vou seguir o que esses caras estão falando? Deixa eu tentar entender melhor o que esses gigantes intelectuais estão falando. E aí eu comecei um processo de estudo. O meu caminho de conversão foi muito através da filosofia. Como eu sempre fui muito cético, muito racional, tinha esse negócio de... a posição ateísta é essa, né? Eu acredito na racionalidade, então eu não preciso da fé, não preciso de Deus. Então eu sempre tive muito isso. Então, para que eu me convertesse, eu precisava entender de forma racional os argumentos a favor da existência de Deus. Então, através da filosofia, eu comecei esse caminho de estudo, de aprofundamento nesses conceitos, na metafísica, enfim, todo o pensamento clássico, e aí eu comecei um processo de conversão. Eu me converti ao catolicismo aos 30 anos, não tinha feito primeira comunhão, nada, fiz tudo isso, fui fazer crisma agora em dezembro do ano passado, me casei em 2021, então a minha vida mudou completamente. Eu tinha conforto material, eu tinha, como eu disse, estudado em bons colégios, boa faculdade, tinha uma boa carreira, estava trabalhando em grandes empresas, mas eu percebi que tinha um vazio enorme dentro de mim, espiritual, tinha um vazio de conhecimento. Eu não sabia nada, não sabia absolutamente nada. E hoje eu não sei nada ainda, mas pelo menos eu tenho consciência da minha ignorância. E eu sei quão longo vai ser o caminho para eu conseguir adquirir algum tipo de conhecimento. Então, eu acredito que esse é o primeiro passo para qualquer tipo de crescimento intelectual. Primeiro você ter ciência da sua ignorância. O Olavo fala bastante isso, né? Quando ele está fazendo análise da apologia de Sócrates. O que Sócrates tinha? Ele tinha, quando ele vai lá no oráculo de Delfo, e o oráculo fala para ele, você é o homem mais sábio de Atenas. E aí ele vai rodar a cidade para entender por que o oráculo disse isso para ele. Por que ele é o homem mais sábio de Atenas? Tinha tantos homens poderosos lá, nos tribunais, na política. E aí ele foi conversar com esses homens e ele viu que, apesar deles se acharem muito sábios, eles não sabiam de nada. Eles eram completos ignorantes. E o Sócrates falava que não sabia de nada também, mas pelo menos ele tinha um mapa da ignorância dele. Ele sabia qual caminho ele queria percorrer, precisava percorrer. Então, acredito que esse é o ponto de partida para qualquer pessoa. Então, quando eu comecei a ler, a estudar, isso mudou a minha vida completamente. Eu não tinha o hábito da leitura, eu simplesmente não lia. Era assim, o que eu fazia no meu tempo livre, assistia Netflix, assistia filme, ficava no Instagram, rede social, aí aquele negócio, comprava um livro, aí fica
fica encostado lá 2 meses o livro, aí eu ia fazer uma viagem de avião, aí pegava o livro para ler meia hora, né, no avião, porque o celular não pegava, aí largava o livro mais 2 meses, ou seja, não tinha o hábito da leitura. E eu comecei a ler diariamente. Isso é outra coisa que mudou a minha vida. Eu estou dizendo isso com mais frequência. Quem não lê diariamente está errando na vida, porque não tem como você adquirir algum tipo de conhecimento e se tornar um ser humano completo sem ler. É simples assim. Não existem grandes homens e mulheres que não leem. Então, a partir dessa mudança de paradigma, mudança de visão, eu tenho tentado disseminar essas ideias, disseminar esse tipo de conhecimento. Eu fico muito entusiasmado com o que eu vejo acontecendo no Brasil, por exemplo, a iniciativa de vocês, e muitas pessoas que estão se movimentando nesse sentido. Eu sinto que no Brasil está tendo um despertar intelectual, mais do que na Europa, mais do que nos Estados Unidos. As pessoas realmente estão buscando se aprofundar aqui. Eu vejo a própria volta à religião, tem muitas pessoas que estão buscando de novo uma volta ao cristianismo, então eu vejo isso com bons olhos. Eu acredito que o Brasil vai ter um papel importante ao longo das próximas décadas na formação de um caldo intelectual, de uma elite intelectual produzindo conteúdo, e é isso que a gente precisa, porque a gente não vai conseguir... É o que a gente espera. Oi? É o que a gente espera. Imagina, deixar meus filhos no meio desse mundo. Pois é. Nunca foi feita nenhuma grande transformação sem uma elite intelectual. A gente precisa ter isso no Brasil. E a gente não tem. A gente teve o Olavo até agora, mas ele fez muita coisa, mas ele era um só. Sim. A gente precisa de mais pessoas fazendo isso. Ô, Gabriel, é o que está acontecendo. Essa mudança sua de ateu para cristão é uma mudança profunda aí na sua cosmovisão, né? Na sua visão de mundo. E isso interfere, acredito eu, na sua vida em diversos aspectos. No que você via como sentido para sua vida, no que você via como na parte da moralidade, no que você acreditava que era certo ou que era errado, ou no seu estilo de como viver a vida, né? Na forma como você enxerga a família, ou uma vida de solteiro, de libertinagem. Como foi esse processo na tua vida? Tipo, essa sua visão de ser ateu, essa cosmovisão, interferia em todos os aspectos da tua vida ou era uma coisa à parte, assim, não, eu sou ateu, mas eu faço as outras coisas aqui independente disso, ou era meio que tudo conectado e que quando você mudou para ser cristão, acabou gerando transformação em várias áreas da sua vida? Sem dúvida, interferia muito, porque você não ter uma base moral, por mais que assim, o arcabouço da nossa sociedade são os valores judaico-cristãos. Então, tudo bem, eu achava errado roubar, matar, injustiça, corrupção, isso eu achava errado, mas por mais que eu não soubesse que isso era uma herança do cristianismo, mas mesmo assim isso estava, de certa forma, na minha cabeça. Mas eu não tinha uma bússola moral. Então, só queria saber de festa, de mulher, solteirice, assim, casamento não passava pela minha cabeça. Então, isso mudou totalmente. E é triste, porque eu vejo tantas pessoas hoje em dia que vivem desse jeito. Graças a Deus, para muita gente, uma hora chega a maturidade, a pessoa percebe que não leva a nada essa vida e resolve mudar. Mas tem muita gente que fica com esse discurso, tem que aproveitar a vida, né? Tem que curtir a solteirice. Quando falam tem que aproveitar a vida, no fundo a pessoa está falando para você ser improdutivo. No fundo é isso. Você é muito novo, você tem que aproveitar a vida durante mais algum tempo. Ela está falando, você tem que ser improdutivo durante mais alguns anos. No fundo é isso. Essa frase que você falou de aproveitar a vida me dá um nó na garganta. É como se quando a gente casasse ou tivesse filho, a gente não aproveitasse a vida. A vida morreu e você não
você não faz mais nada. Se você é mãe, você não faz mais nada, porque sua vida morreu. Na verdade, você nasceu para outra vida. Você nasceu, você se tornou mãe. E é uma vida tão cheia de beleza, de virtudes e valores que eu não consigo me enxergar mais sem os meus filhos, sem a minha vida hoje com eles. É triste quando eu escuto isso. Eu não sei se eu te falei, mas eu sou psicóloga. E aí, quando eu vejo alguns pacientes me falar isso, chega a trava o coração, assim. Eu tento falar de forma mais palatável para as pessoas escutando, para não, tipo, eu não querer afirmar o que eu acredito em cima da pessoa, né? Para ela tentar enxergar o modo dela. Mas é uma crença que vai se passando, uma crença popular que vai se passando, que você, quando se casa ou tem filho, você morreu. E na verdade você não morre, você vive. Porque você vai descobrir tantas outras coisas que são legais, que são extraordinárias. Porque a vida dois é difícil, porque são duas pessoas ali totalmente diferentes. Mas também são coisas extraordinárias que a gente vai descobrindo. Como lidar com o outro, como ter compaixão, a se doar, porque amor é doação, né? Então a gente vai acabar aprendendo isso também. E Com certeza. o vínculo e a conexão que existe numa relação já madura, né? Não tem como comparar. Em relação Gabriel, em relação a uma coisa, por exemplo, a natureza do homem. A gente tem a questão do darwinismo com a teoria da evolução, e isso meio que muda um pouco a concepção do que é o homem, né? O homem ele passa a ser um grauzinho diferente de uma besta, de um animal. Ele tem uma pequena diferençazinha. Isso acaba mudando muito a concepção sobre o que é o homem ao longo dos milênios aí. E acredito que de algumas décadas para cá estão querendo mudar de novo o que é o homem. Mais ainda, além de ele ser, como é que se diz, um animal, uma besta mais preocupada com prazeres, né, mais Agora carnais, ser homem é doença. É doença. a coisa tá degringolando mais ainda para tirar A outras Associação de características. Psicologia lá dos Estados Unidos. É bem isso. Eu vi uma reportagem disso aí e também vi você falando de um react que tu fez sobre esse artigo. E eu vejo muitas pessoas falando sobre a masculinidade tóxica, como se quisesse afeminar o homem, né? Como não quisesse deixar o homem ser viril, ter a fortaleza dele, a temperança e tudo. E quer deixar o homem, ele pode ser o que ele quiser, se ele quiser ser um menininho todo de trancinha, vestido, de saia e tudo mais, até como os atores agora americanos estão fazendo, eles podem. Exatamente, exatamente. E eu não sei, você ia concluir Eu ia te perguntar o que é que tu avalia disso daí, o que é que tu acha disso aí. A gente vive na era da relativização. Esse ponto que você trouxe do Darwin é muito importante, porque as pessoas que falam isso, que a gente tem o DNA 99% igual do macaco, né? Elas nunca leram filosofia clássica, porque o que está ali de forma muito clara? Qual que é a diferença nossa para os animais, né? Então, enfim, eu não vou prolongar a explicação, mas Aristóteles falava que as plantas têm almas vegetativas que dão a elas poderes de crescer, de absorver luz, fazer fotossíntese e por aí vai. E reprodução. E a reprodução. Os animais têm uma alma sensitiva, então eles têm os sentidos, né? Eles enxergam, escutam, conseguem se locomover. E a diferença do ser humano para as plantas e para os animais é que o ser humano tem uma alma racional. Isso quer dizer que a gente pode olhar para o mundo, enxergar as formas das coisas, as essências, olhar para as situações que estão se colocando na nossa frente e decidir como agir diante delas. O livre-arbítrio é isso, como a gente age diante das situações que são colocadas na nossa frente. Mas qual que é a diferença fundamental entre o animal e o homem?
Os animais seguem uma regrinha básica, né? Eles sempre vão agir dessa forma, que é fugir da dor e buscar o prazer. Fugir da dor e buscar o prazer. Se eu estou com um cachorrinho aqui em casa, eu ofereço um pedaço de carne ou um doce ou qualquer coisa, ele vai vir babando para comer. E se eu ameaço bater nele, ele vai fugir. Eu não consigo explicar para o cachorro que eu vou levar ele num veterinário e eu vou dar uma injeção nele que vai doer, mas vai fazer bem para a saúde dele. Com o ser humano é diferente. O ser humano entende que vai tomar uma injeção que vai doer, mas que é necessário. Então, o ser humano entende que tem dores que são boas e prazeres que são ruins. Pode ser prazeroso comer um bolo de chocolate, mas se eu comer um bolo de chocolate todo dia, vai fazer mal para mim. Então, o ser humano tem esse discernimento porque nós temos uma alma racional. Então, essa é a diferença fundamental. Os animais, diferente de nós, Aristóteles diria que eles são escravos das suas paixões, escravos dos seus vícios, eles não conseguem fugir deles. O ser humano é o único animal que não precisa ser escravo das suas paixões. Nós temos a racionalidade justamente para conseguir discernir o que é bom e o que é ruim para nós. Então, quando a gente estava falando dessa busca pelo prazer incessante, né, solteirice, ficar, não querer um relacionamento, não querer casamento, a busca pelo prazer, quer dizer, essas pessoas estão vivendo como animais. Aristóteles falava que uma pessoa que só quer fazer sexo, comer e dormir, está vivendo que nem um cachorro. Não tem diferença alguma. Uhum. Então, é a impulsividade total, né? E em relação a várias paixões aí. Em relação isso se correlaciona com uma coisa que eu vi de um post seu, que é que você falou sobre liberdade e virtude, né? Porque como é que uma pessoa pode ter liberdade se ela é escrava das paixões dela? Se ela não tem uma vontade que está acima de um desejo, né? Me fala um pouco aí disso aí. Isso... Eu acredito que muita gente da direita, se a gente pode chamar assim, passou por um processo, né? Passou pelo liberalismo, depois pelo conservadorismo e depois se converteu. Pelo menos para mim foi assim. Então, eu tive essa passagem pelo liberalismo, aquela história, né? Liberal na economia. Só que o problema é que se você não tiver uma base moral muito bem definida, essa liberdade vira problemática. Aquela definição que costumam falar muito, né? O que é liberdade? Liberdade é fazer o que você quiser, desde que você não interfira na liberdade dos outros, desde que você não prejudique a liberdade dos outros. Mas se a gente leva essa definição até as últimas consequências, você percebe que é uma definição completamente falha. Aí eu costumo dar esse exemplo. Então, vamos imaginar uma pessoa, um usuário de crack, vamos imaginar que ele tem bastante dinheiro, então ele não precisa roubar para sustentar o vício dele, mas ele mora na Cracolândia, no centro de São Paulo, e todo dia ele está lá fumando crack. Ele não faz mal a nenhuma outra pessoa, ele não assalta ninguém, ele está simplesmente lá exercendo a liberdade dele. Ué, qual o problema? A vida é dele, ele tem o direito, tem a liberdade para fazer isso. Eu já discuti com pessoas que falaram, sim, esse cara está exercendo a liberdade dele. Por quê? Qual que é o erro nessa definição? É que as pessoas que falam isso não percebem que a liberdade real só existe se ela estiver atrelada às virtudes. Sem virtudes não existe liberdade. Porque liberdade não é fazer o que você quiser. Liberdade é você ter autonomia para tomar as melhores decisões que vão fazer bem a você, que vão te levar ao bem e vão levar ao bem das pessoas que estão ao seu redor. As virtudes são isso. Virtudes são hábitos que levam você ao bem. Então, não tem como você falar que uma pessoa sem nenhuma virtude está exercendo sua liberdade. Ela simplesmente não está. Ela está fazendo o contrário. Ela está virando uma escrava dos seus vícios, uma escrava das suas paixões. Está vivendo
como a gente disse, da mesma forma que um animal. Então, a pessoa realmente livre é uma pessoa que desenvolve suas virtudes, uma pessoa que é prudente, que é justa, que é temperante, que é forte, corajosa, e através das virtudes ela consegue ter autonomia para fazer aquilo que vai ser melhor para ela. Então, essa é a verdadeira definição de liberdade. Não existe liberdade sem virtudes. Eu concordo muito com isso daí. É porque realmente a pessoa não tem autodomínio, não se autogoverna. Como é que ela pode exercer um querer dela a longo prazo, por exemplo, né? Um exemplo banal, tipo, as pessoas às vezes vão malhar, se motivam para malhar ali 2 meses e depois não conseguem mais. Ela sabe que ela quer, mas ela não consegue. Ela fica no sofá, aí cede pra preguiça ou vai pensar em outra coisa. Mas ela queria ir. Então ela não consegue ter o autodomínio para passar por cima disso, se autodominar e fazer o que realmente ela quer. Que liberdade é essa se você não tem isso, né? Exatamente. E sempre que ela vai na academia, ela se sente bem depois. Ela confirma, ela valida aquilo que ela realmente queria. Tem um trecho muito interessante do Fedro, que é um diálogo de Platão, que ele fala o seguinte: imagina, a vida de todo mundo é como se fosse uma carruagem. Então você está você tá aqui no comando da carruagem da sua vida e você está controlando 2 cavalos. O cavalo da direita é um cavalo branco. Esse é o cavalo dos prazeres elevados. Os prazeres elevados são relacionados à honra, à conquista, à vitória. É o prazer que a gente sente quando a gente fez algo difícil, que exigiu esforço, só que era o nosso dever fazer. Então, quando a gente faz um baita trabalho, quando entrega um resultado bom no trabalho, o chefe elogia, quando a gente termina de ler um livro, ou isso, quando a gente vai na academia, a gente está cansado, chega no trabalho cansado, mas você vai lá, troca de roupa e vai na academia. Depois você sente aquele prazer, que não é um prazer eufórico, mas é aquela sensação gostosa de dever cumprido. Caramba, eu fiz o que eu precisava fazer. Esse é o cavalo da direita. E o cavalo da esquerda é um cavalo preto, que é o cavalo dos prazeres imediatos, dos prazeres baixos. São os prazeres relacionados ao sexo, à bebida, à comida, doce em excesso. A vida de todo mundo é uma eterna tensão entre esses 2 cavalos. É o tempo todo cada um querendo puxar a gente para um lado. Só que o que acontece? Quanto mais você alimenta o cavalo da direita, mais ele cresce e fica forte, mais ele passa a guiar os nossos passos na vida. Agora, se você só alimenta o cavalo preto da esquerda, você vai destruir a sua vida em pouquíssimo tempo. E as pessoas confundem muito esses 2 prazeres. Então, fazendo o gancho com o que a gente falou no início sobre matrimônio, quem está nessa vida de solteirice, só querer ficar saindo com um monte de gente diferente, eles estão alimentando o cavalo preto da esquerda. Então esse cavalo está ficando forte, está ficando musculoso e está tomando conta da vida deles. A carruagem está ficando desgovernada. Se eles e eu já fui muito assim, por isso que eu falo com total convicção. Se você não muda uma chave na sua cabeça e passa a alimentar e fortalecer o cavalo da direita, você não tem como ser feliz. No fundo é isso. A felicidade consiste em você buscar os prazeres elevados, aqueles que realmente fazem bem para a sua alma, aqueles que exigem sacrifício, como você estava falando, Camila, da maternidade, quer dizer, algo que exige sacrifício, mas você quer coisa mais importante, mais nobre, mais elevada do que gerar e criar e educar uma vida humana. E as pessoas perderam essa noção. Elas acham que a vida da busca pelos prazeres imediatos e passageiros é a felicidade. E não é, porque logo depois que passou aquele prazer eufórico, você sente um vazio. Você sente que não devia ter feito aquilo. Você se arrepende. E as pessoas entram nesse ciclo e aí querem fazer de novo para voltar para aquele estado de euforia. Por isso que ficam viciadas em sexo, viciadas em droga, sempre buscando aquilo, e não percebem que a felicidade não está ali. A felicidade está no outro cavalo que elas nem sabem que existe. E elas não estão buscando de nenhuma forma. Essa relação entre evitar a dor e buscar o prazer, às vezes não se percebe que a dor e o sofrimento, ela vem depois de um prazer. Né?
Quando você às vezes age por impulso, por exemplo, com a raiva, e você provoca uma grande briga, isso vai te trazer um sofrimento posterior. E talvez gere uma tragédia, vai gerar um sofrimento enorme. Uma traição, por exemplo. Se você ama sua esposa, acaba não se controlando, faz uma traição, por exemplo. Isso vai gerar um sofrimento enorme para a pessoa. Então, que prazer é esse, né? E as pessoas às vezes relativizam isso também. De falar assim, deixa eu viver a minha vida do meu jeito, porque eu sei o que é bom para mim. Só que nesse aspecto aí, ela está desconsiderando completamente a natureza humana, né? Sobre isso que a gente está conversando, do que é o homem. Porque o homem tem essa tensão realmente dentro dele, essas duas coisas, que ele fica querendo ser impulsionado o tempo todo para fazer algo, mas existe o outro querer ali mais profundo para frear isso e falar, não, o que é que eu realmente vou fazer aqui? Exatamente. Pegando o gancho aí dessa relativização, né? E tá tudo relativizado hoje, infelizmente. E com isso vem a relativização da beleza também. E a beleza hoje tudo é belo, tudo é bonito, tudo é maravilhoso, sendo que não é tão belo dessa forma, né? Mas na cabeça da pessoa, se eu acredito que aquilo é belo, então é belo. Não importa o fato. Eu estou olhando o céu é azul. Mas se eu querer falar que o céu é amarelo, é belo, tá? Tudo lindo e perfeito. Mas a gente sabe que não é assim, né? Eu queria falar como é que a gente pode fazer para resgatar novamente essa beleza na sociedade. Como é que a gente pode estar caminhando para que isso aconteça? Tem outro diálogo que eu recomendo muito que as pessoas lerem, que é o Hípias Maior, né, que é uma introdução a esse tema da beleza. E é muito interessante, porque o Sócrates está conversando com um cara chamado Hípias, e eles entram nessa discussão sobre o que é a beleza. Aí Sócrates pergunta para Hípias, o que é a beleza para você? E aí o Hípias, com toda a convicção, fala, beleza é uma jovem mulher. Isso é beleza. Aí Sócrates fala, tudo bem, mas e um cavalo, uma égua maravilhosa, isso não é belo também? Ele fala assim, isso é belo. E aí eles entram nessa discussão, aí Hípias fala, não, belo é o ouro. Tudo que você coloca ouro vira belo. E aí Sócrates, mas e uma paisagem, né, um pôr do sol, isso não é belo também? Sim, isso é. Aí eles entram nessa discussão, e qual que é o ponto? O que Platão quer passar com esse diálogo? A ideia de que quando você olha para algo belo, a beleza não é uma característica que está individualmente naquela coisa que você está olhando. A beleza é algo universal. Então, a beleza existe, ela é algo universal e ela é imaterial, ela não é algo que você toca. E quando a gente olha para algo belo, algo que toca a nossa alma, essa coisa tem um pedaço dessa beleza universal. E aí, a gente pode, uma coisa é gosto pessoal, a gente pode discutir sobre qual quadro é mais bonito, do Rafael ou uma escultura de Michelangelo. A gente pode entrar nessa discussão, mas para a gente ter essa discussão do que é mais belo, a beleza precisa existir. Tem que ter uma beleza universal, que é imaterial, que toda a arte, um pôr do sol, os animais, o ser humano, todas essas coisas têm um pedaço dessa beleza. E elas, de alguma forma, nos conectam com a beleza universal. Mas mesmo para a gente poder discutir o que se aproxima mais da beleza universal, a beleza universal precisa existir. E o que os relativistas querem falar? Que a beleza não existe. Se a beleza não existe, não tem nenhum ponto de referência, quer dizer, não tem nem como começar a discussão do que é belo ou não é. Porque se a beleza não existe nada universal. Então a beleza está na cabeça de cada um. E aí você começa uma confusão gigantesca, porque não existe nada universal, não existem as formas e as essências. Até em relação a um aspecto técnico, por exemplo, eu sou designer também, então tem a proporção áurea, né? Que é meio que uma lei de proporção e de harmonia entre as coisas que
influencia muito no visual do ser humano para ele achar algo belo, né? E isso está relacionado a diversas áreas, arquitetura, ou um rosto bonito, que a maioria das pessoas estatisticamente vão achar bonito. Vai ter alguém que não vai achar, mas estatisticamente a maioria vai achar. E aí essa lei áurea, proporção áurea, ela é um valor de proporção e de harmonia entre os elementos que compõem aquele ente ou aquela coisa. Então, até isso, tipo, já é meio que comprovado. E existe outro ponto também, que é a relação da beleza com a bondade e com a verdade, né? Se eu conheço uma pessoa que eu acredito que ela é bonita e depois eu conheço ela a fundo, né? Eu realmente sei quem é essa pessoa e essa pessoa passa a fazer atitudes ruins, ser uma pessoa que tem uma personalidade ruim, automaticamente a beleza dessa pessoa para mim diminui. Toda aquela beleza que eu achava quando eu tive a primeira impressão, ela vai ser reduzida muito. Por quê? Porque a beleza, ela também, para ela existir, ela tem que ser agradável para mim. Então, se aquilo não está sendo mais agradável, vai se perdendo a beleza também. Então, a beleza tem esse caráter de ser agradável. Um pôr do sol é agradável. Uma música bela é agradável. Um gesto bonito é agradável, né? A gente diz até beleza nos gestos, né? Em atitudes. E está relacionado à verdade também, né? Está relacionado ao belo, ou está relacionado à bondade porque é agradável para a gente, e está relacionado à verdade porque a gente passa a conhecer. A gente conhece aquilo e depois que uma obra de arte, se a gente vê à primeira vista, talvez a gente não entenda como belo. Mas quando a gente conhece, quando a percepção da gente amplia, né, sobre ela e entende e compreende o que é que está ali, a gente conhece e aquilo torna-se agradável e a gente contempla, passa a ser belo. Exatamente. Perfeito, perfeito. E essa questão da verdade também está completamente relativizada, né? O que a gente mais escuta hoje em dia é que a verdade é relativa, eu tenho minha própria verdade, mas você não tem que concordar em nada, essa é a minha verdade. É muita pretensão, né? A pessoa achar que ela detém a verdade. Verdade, única e absoluta. Existe uma confusão aí, na verdade, né? Porque tem essa atitude de relativizar as coisas perante a verdade, dizer que todo mundo tem sua verdade. E tem também uma atitude cética de falar assim, nós não somos capazes de alcançar a verdade. Só que, inclusive, se a gente for ver lá com os gregos, com Platão, com Aristóteles, a verdade é aquilo que a gente diz que é. Se a gente diz que algo que não é, deixou de ser verdade. Não é mais verdadeiro, né? A grande dificuldade é a gente conseguir, como é que se diz? Fazer com que aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente diz corresponda à realidade. Sim. Se eu pego essa xícara aqui e digo que essa xícara é amarela, eu tenho uma xícara amarela aqui. Bom, isso corresponde à realidade. Tá aqui a verdade. Não dá para relativizar isso aqui? Dá para dizer que não conseguimos chegar à verdade disso daqui, ser cético perante isso? Não tem como. Você pode pegar essa xícara aqui e fazer outra coisa ao invés de beber café. Só que aí você está tirando a essência da coisa. A essência da xícara foi criada para tomar aqui alguma coisa. Se você usa para outro fim e vai dizer que não, vou relativizar isso aqui porque a minha verdade é que eu uso xícara para fazer outras coisas. Eu uso xícara para plantar alguma coisa. Já não está mais na essência dela. E o jeito acho um jeito muito fácil das pessoas enxergarem essa questão da verdade é a geometria. Né? Você fala para a pessoa, eu vou te dar um lápis e uma régua e você vai desenhar 20 triângulos para mim. Desenhar 20 triângulos do tamanho que você quiser, da forma que você quiser, e aí me fala alguma conclusão que você tira sobre todos esses triângulos. A pessoa vai voltar depois de tempo e vai falar, eu descobri que não importa como eu desenho o triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. O que isso quer dizer? Essa verdade, que a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus, não está em cada triângulo individual. Essa verdade é imaterial, ela é uma verdade sobre o triângulo
com T maiúsculo. Se todos os triângulos físicos desaparecessem da Terra, continuaria sendo verdade que a soma dos ângulos internos corresponde a 180 graus. O que isso quer dizer? Que existem coisas que são universais e são imateriais. Essa é a primeira compreensão que as pessoas têm que ter. Porque aí depois fica mais fácil entender o que é a beleza. Que a beleza não é material. Você não pode tocar nela física. Por mais que você consiga tocar em coisas que são belas, você não consegue tocar na beleza, no belo imaterial. Então, só que hoje em dia as pessoas perderam completamente esse entendimento. Quando a gente vai discutir com as pessoas, ou dialogar, enfim, existe essa relativização em relação à opinião, né? E aí elas às vezes não sabem diferenciar opinião de conhecimento, né? Pô, conhecimento é uma coisa que não tá, como é que se diz, aberto à discussão, não está aberto a conflito. Conhecimento a gente sabe. Então quando eu falo, eu sei que isso aqui é uma xícara amarela, isso não está aberto à discussão. Isso faz parte do conhecimento, né? E aí as pessoas querem relativizar o conhecimento. Eu nem discuto mais com as pessoas quando não tem conhecimento, que vive só de notícias aleatórias do Instagram ou notícias aleatórias de jornal, o que for. Porque eu me apego até o que o Felipe falou para mim há uns tempos atrás, do que o Olavo disse. Se a pessoa não tem uma carga de conhecimento, não tem... A tua verdade vai ser o quanto você estudou para ela, quanto você sabe dela. Então, o quanto você estudou para você falar isso para mim? Se você só viu coisas aleatórias no Instagram, então isso para mim não vale nada. Vou discutir contigo? Não vou discutir contigo, né? E isso é o que traz a inconformidade da verdade que vocês estavam falando. Hoje em dia, as pessoas são tão conformadas em não buscar a verdade que existem os chacadeiros de fato, aquilo ali que das fake news, que a gente está meio que caminhando para algo que eu já nem sei mais o que dizer. Eu não sei nem se é censura mais, porque a censura já existe. Quando você fala que algo que é verdade não é mais, você não pode falar, você está ali bloqueado, cancelado, o que seja. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente está caminhando agora? O que é que a gente vai fazer com essa verdade ou essa mentira? Eu já não sei mais. Eu fico meio, sim, certo, e agora? Porque não dá para discutir com essas pessoas, não dá para a gente falar com essas pessoas. Me fala um pouco aí dos problemas que você enxerga em relação a, por exemplo, essa parte da discussão, da gente não conseguir mais... A gente tem uma decadência nas discussões, né? As pessoas não têm um interesse de busca pela verdade. Elas têm um viés partidário. Ou então elas entram falando assim, eu não tô aqui para aprender, eu tô aqui para ser o ganhador. Sim. Me comenta aí um pouco para mim de quais problemas você vê em relação a isso e quais consequências disso, até para a sociedade como um todo. Por onde começar? É muito lugar para onde você... Assim, esse problema tá por todo lado, né? Realmente tá na educação, tá nas universidades. Assim, eu não tenho a expectativa de que a maior parte das pessoas vão se interessar por esse tipo de discussão. Eu acho que está crescendo esse número, mas, assim, sempre ao longo da história, a maioria das pessoas sempre tiveram interessadas nos prazeres carnais, na vida mundana. Sempre foi uma minoria das pessoas falaram, não, eu quero me tornar a pessoa mais virtuosa que eu posso ser. Eu quero chegar à minha forma completa como ser humano. Mas isso não é um problema. Se a gente tiver um grupo relevante de pessoas fazendo isso é o suficiente para a gente provocar mudanças. Jesus teve 12 pessoas, só e um traiu ele ainda. Então, eu acredito que com
com um grupo que comece a estudar, comece essa busca cada vez mais profunda, esse tipo de conhecimento começa a disseminar também. Então, acho que a gente precisa fazer isso, formar grupos, e formar diferentes iniciativas para incentivar as pessoas. Eu perdi o ímpeto de tentar convencer pessoas que eu vejo que não vai sair nada ali. Porque isso é outra coisa que o Olavo fala nas aulas. A hora que você começa a enxergar a verdade, muita gente vai achar que você enlouqueceu, porque você está enxergando algo que as pessoas não estão enxergando, elas não entendem o que você está enxergando, elas não entendem o que você está falando. E aí eu percebo muitas pessoas que elas ficam curiosas, por que esse cara está falando isso? O que mudou na vida dele para ele estar fazendo isso? E elas perguntam e se abrem para isso. E tem outras pessoas que não adianta, não adianta. Então, eu acho que não dá para perder tempo com quem não está aberto. A primeira pessoa tem que estar aberta a esse tipo de conhecimento, e aí depois ela inicia uma busca. Mas eu acho que, naturalmente, quem está nessa busca acaba se encontrando. Eu tenho viajado para vários estados, e é impressionante. Eu estive recentemente em Goiânia, conheci um pessoal de uma escola de Goiânia que está mudando todo o currículo lá para começar a implementar virtudes, começar a colocar a virtude do mês. Assim, tem gente do Brasil inteiro que está pipocando, que está nesse caminho. Então, naturalmente, eu acho que a gente vai se encontrando, a gente vai se fortalecendo e vai disseminando cada vez mais esse tipo de conteúdo e conhecimento. Gabriel, em relação ao livro que você pretende lançar, me fala um pouquinho aí, qual é o tema que você vai abordar e como é que se diz? Vai lançar esse ano mesmo? Como é? Conta um pouco pra gente aí. Vai lançar esse ano, o lançamento está previsto para abril. O Guilherme Freire, que é professor de filosofia, escreveu o prefácio do livro, e o Ítalo Marcílio escreveu o pós-fácio. E o tema do livro é Como Navegar pela Tempestade Moderna. Então, eu parto da premissa de que a gente está vivendo uma tempestade moderna, que o mundo ocidental está vivendo um processo de colapso, e as pessoas ficam chocadas quando a gente fala isso, mas, ao mesmo tempo, elas enxergam um sinal de colapso por todo lado. Mas, em vez de falar que são sinais de colapso, elas falam, o mundo está muito chato. Se fosse só isso, que o mundo tivesse chato, estaria tranquilo, não é? Pois é. Eu costumo dizer, toda vez que as pessoas falam o mundo está muito chato, elas estão apontando para algum sinal de colapso do mundo ocidental e elas não sabem. Mas então a gente está claramente vivendo esse processo de colapso. É muito interessante, se você ler o final do Império Romano, como foi a queda de Roma, parece que você está lendo exatamente o que está acontecendo hoje. As pessoas Roma começou a crescer muito, o Império conquistar muita terra, então começou a fluir muito ouro e escravo para Roma. Então você começou a ter uma classe média enorme, com muito dinheiro e com muito escravo. Então as pessoas já não queriam trabalhar, porque elas colocavam os escravos para trabalhar, elas começaram a se preocupar só com os prazeres imediatos, pararam de casar, pararam de ter filho, começaram a mexer na linguagem, no próprio latim, começaram a mudar o latim para simplificar, igual está acontecendo hoje com linguagem neutra, e o Império colapsou. Então, assim, isso não é uma novidade. Isso, a gente está claramente passando por esse período. E aí eu dou algumas sugestões de como navegar por essa tempestade. Então, eu começo falando do básico, de organizar sua casa, né, como diz o Jordan Peterson, antes de querer mudar o mundo, arruma o seu quarto primeiro. Né? Tem um monte de jovem que fala que quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Então, primeiro arruma a cama, arruma o seu quarto, organiza, eu falo de organizar a vida financeira, de postura, aperto de mão, todo esse vestimenta, né? Como as pessoas não dão valor para vestimenta, homens e mulheres, e é por falta de conhecimento.
eu vejo as pessoas fazem tanta coisa errada por falta de conhecimento, né? As mulheres acham que se expondo demais, expondo o corpo na internet, elas estão, não sei o que estão buscando, mas acham que estão certas, não percebem que estão se desvalorizando. E os homens também, muitas vezes não sabem, vão para um compromisso importante sem uma vestimenta adequada. Então, primeiro eu falo desse básico, né? Esse basicão para começar a se portar melhor pelo mundo. Aí eu falo da importância de servir aos outros, toco bastante nesse tema de amor versus egoísmo, né? Hoje se fala muito em amor próprio, se ame, se coloque em primeiro lugar, mas o amor tem que ser para outra pessoa, né? O que você está fazendo? Quais ações concretas você está fazendo pelas outras pessoas? Eu falo sobre trabalhar com grandeza de espírito, né? Você se entregar ao trabalho, fazer um grande trabalho, né? A ideia de que através do trabalho a gente está, é como se a gente fosse assistente de Deus na criação do mundo, como se Deus tivesse dado um pedacinho do mundo para a gente cuidar, toca esse negócio, constrói alguma coisa aqui. Então isso é um negócio fantástico. Então essa é a primeira parte do livro. Aí na segunda parte eu entro em alguns temas um pouco mais complexos. Eu falo sobre por que abandonar a promiscuidade, por que nós somos uma sociedade tão promíscua hoje em dia e por que isso não é bom. Aí eu falo sobre a importância de construir família, de desenvolver as virtudes, de desenvolver o intelecto, falo sobre o que é a alma humana, a alma racional, e por último, a importância de se aproximar de Deus. Aí eu conto a história da minha conversão, por que eu comecei a acreditar em Deus, e apresento alguns dos argumentos também de São Tomás a favor da existência de Deus. Maravilha, tem bastante coisa aí. Um livro muito rico. Vai ter pré-lançamento, tipo, para comprar antes, ou vai ser liberado só na hora? Tu já sabe isso aí, não? Não, vai ter. Eu tenho uma equipe que está cuidando disso, não sei direito ainda como vai ser, mas vai ter um pré-lançamento, aí vou fazer um evento de lançamento. Pronto. Gabriel, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, acho que daria pra gente ficar muito tempo aqui, mas acho que foi muito interessante. Acho que deu para passar por bastante coisa. O que eu ia falar da linguagem neutra, você mesmo falou aí sozinho, você explicando do seu livro. O que eu ia falar o que você acredita que a linguagem neutra vai trazer para o futuro. Mas você mesmo já me respondeu. Pois é. É uma crise geral, né? Inclusive da linguagem. A linguagem ela vai cada vez mais perdendo o significado, as palavras vão perdendo significado, as camadas de significado, e as palavras vão encurtando também. Aqui na Bahia, a gente usa uma palavra para várias coisas. Qual é? Me lembre, me recorde. Porra. Pega essa porra aí para fazer essa porra lá. Capacidade expressiva da gente, ó. Ótima. Ai. Então tá certo, Gabriel. Eu te agradeço por estar aqui com a gente, por disponibilizar seu tempo, por estar aqui falando um pouquinho da sua vida, por ter dado um spoiler do seu livro e ter falado também, né, da sua conversão, que acabou sendo um spoiler do seu livro. E estar aqui com a gente nesse crescer desse portal. Eu fico muito grata por você ter me dado atenção e por a gente estar aqui nesse bate-papo. Fala para o pessoal onde é que a gente pode te encontrar, quais são os teus outros projetos além do livro, o que você quiser. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Felipe e Camila, foi um prazer conversar com vocês, desejo muito sucesso no projeto de vocês, que cresça cada vez mais, que seja uma fonte de conhecimento, de sabedoria, de despertar para as pessoas. Então, boa sorte. E depois eu vou falar com vocês, eu quero convidar vocês para um grupo que eu tenho, chama Em Busca da Verdade, junto com o Guilherme Freire, e a gente está fazendo um trabalho de formação bem bacana, eu acho que vocês podem se interessar. Eu acompanho muito o Guilherme, gosto muito dele. Admiro muito ele. Mas é isso, obrigado, desejo boa sorte para vocês e vamos em frente. Valeu. Certo. Valeu. E minha rede social é o... Sim.
Eu uso mais o Instagram, @GabrielKanner, com K e 2 N's. E 2 N's. Isso, É que nem eu. Meu Camila é com 2 L's. Você, Kenner, é com 2 N's. exatamente. Valeu, Gabriel. Obrigado, velho. Muito obrigado. Eu que agradeço.